Olá pessoal, com esse vídeo nós vamos dar início a uma série de resoluções de questões do SIS da UEA, do MAPO da UEA, do PSC, da UFAM, sobre matrizes, determinantes, sistemas, também conteúdos aí do segundo ano do ensino médio. Então, dando sequência à nossa playlist anterior, que foi a respeito de trigonometria. Nesse primeiro slide é uma introdução, então eu trouxe as duas primeiras questões de matrizes que constaram no processo seletivo da UEA seriado, que é o SIS, que são duas questões, na verdade, ótimas para ser introdução do que é matrizes. Na próxima aula a gente já vai comentar algumas classificações, alguma teoria, assim, para poder a gente entrar nas próximas questões, que já vão envolver operações, alguns conceitos, algumas classificações, tranquilo? Então aqui eu só preciso lembrar exatamente o que é matriz. Eu preciso, saber o que é matriz. Matriz vai estar associada a uma ideia de tabelas. Então, matriz serve para quê? Para organizar dados. Eu vou organizar em relação à linha e à coluna. Tranquilo? Por exemplo, a questão que caiu no SIS 2012. O lojista está fazendo um orçamento sobre o preço de determinada camiseta. A matriz A representa o preço em reais dessa camiseta de acordo com o tamanho, que pode ser P, M ou G, e em 3 lojas diferentes, enquanto que a matriz B representa a quantidade por cada tamanho que eu preciso comprar. Então vamos ver os diferentes orçamentos. Eu tenho 3 lojas, então vou ter 3 diferentes orçamentos. Observe que o que eu chamo de matriz aqui é meramente essas tabelas, elas só estão organizando os dados. Por exemplo, a matriz A está organizando que dados? Está mostrando o preço da camisa P, M e G, dependendo se eu estou comprando na loja 1, na loja 2, na loja 3. A exemplo de que esse termo aqui destacado, o termo que vale 23, ele representa o quê? Eu vou nomear aqui em termos de matriz de forma genérica, esse é o termo 2, 3. Ele é o termo que está na linha 2, coluna 3. Se ele está na linha 2, então ele representa um valor da loja 2. Se ele está na coluna 3, significa que ele representa o tamanho G. Então, o que significa? Que na loja 2, uma camisa de tamanho G custa R$ 23. Então, a matriz só serviu para organizar os dados. Enquanto que na matriz B eu observo que eu preciso comprar, por exemplo, 50 camisas desse tal tamanho G. Então, se eu escolher a loja 2, só com camisas tamanho G, quanto é que eu vou pagar? Eu vou pagar 50 vezes o custo de cada camisa, que é R$ 23. Esse produto vai ser o custo que eu vou ter com camisas tamanho G, se eu escolher a loja 2. Compreendeu? Agora eu vou fazer esse raciocínio completo para todos os diferentes tipos de camisa e para as 3 diferentes lojas. Vamos lá. Então, como vai ficar? Vamos fazer os 3 orçamentos. Primeiro orçamento para a loja 1. Para a loja 1. Então, para a loja 1. Independente da loja, eu tenho que comprar a camisa P 30 vezes. Esse dado está na matriz B. Mais a camisa M 20 vezes. E mais a camisa G 50 vezes. O valor que eu vou pagar depende do custo, que aí varia conforme a loja. Na loja 1, o custo pela camisa P é de R$ 12 a unidade. Então, R$ 12 eu vou pagar 30 vezes. Na loja 2, ainda na loja 1, a camisa tamanho M custa R$ 18 a unidade. Então, eu vou pagar 20 vezes R$ 18. Enquanto que a camisa G custa R$ 24. E esse custo eu vou ter que arcar 50 vezes, porque eu quero 50 camisas G. Então, ao todo, eu vou pagar R$ 360 com camisas tamanho P, R$ 360 com camisa tamanho M e R$ 1.200 com camisas tamanho G. Então, ao todo, eu vou gastar R$ 1.920. Tranquilo?
Esse é o orçamento na loja 1. Agora, quando eu for para a loja 2, de novo, eu vou comprar a camisa P 30 vezes. Eu vou comprar a camisa M 20 vezes. E eu vou comprar a camisa G 50 vezes. Esses dados estão na tabela B, ou na matriz B, representam a quantidade de camisas que eu pretendo comprar, independentemente de qual seja a loja. A loja só muda o quê? O valor, não muda a quantidade. Tá? Agora, indo para a loja 2, quanto custa cada camisa P? R$10. Então, eu vou pagar R$10 30 vezes. Quanto custa cada camisa M? 16. Então, eu vou pagar R$16 20 vezes. E quanto custa cada camisa G? R$23. Então, eu vou pagar R$23 50 vezes. Então, eu vou pagar R$300 pelas camisas P. Vou pagar R$320 pelas camisas M. 300 pela P, 320 pelas M. E vou pagar R$1.150 pelas camisas de tamanho G. Então, ao todo, se eu for comprar na loja 2, o orçamento fica de R$1.770, mais barato que o orçamento da loja 1. Por fim, se eu optar pela loja 3, segue que eu vou continuar precisando de 30 camisas tamanho P, 20 camisas mais 20 camisas tamanho M e mais 50 camisas tamanho G, só que agora o custo da unidade mudou e eu vou analisar na matriz A, na sua terceira linha. Quanto custa a unidade do P, a unidade do M e a unidade do G? Então, aqui nessa opção da loja 3, eu vou pagar R$13 30 vezes, que dá 390 pelas camisas de tamanho P. Vou pagar R$15 20 vezes, que dá 300. E esse vai ser o custo total pelas camisas de tamanho M. E vou pagar R$20 50 vezes, o que dá R$1.000, pelas camisas de tamanho G. Ao todo, o orçamento da loja 3, portanto, é de R$1.690, o menor dos três orçamentos. Está aqui o orçamento 1, orçamento 2, orçamento 3. O que ele quer saber? Ele quer a diferença, ou seja, a subtração entre o maior e o menor orçamento. Então, vou pegar o maior orçamento, que é 1.920, o orçamento da loja 1. Vou comparar com o menor orçamento, que é o da loja 3, 1.690. E nós ficamos com a diferença de 230. Simples. Tranquilo? Então, a matriz aqui serviu basicamente para quê? Unicamente para quê? Organizar dados. Então, esses dois exercícios que nós vamos fazer aqui, esse de 2012 e o próximo que é de 2013, eles vêm exatamente para frisar isso, a definição do que é matriz. É uma tabela. Serve para quê? No dia a dia, serve para organizar dados. Próximas aulas a gente vai ver características, propriedades, casos especiais, como operá-las. Por hora a gente só está se situando a definição e a necessidade do estudo das matrizes. Então, o próximo problema de 2013 ele é muito parecido. A prova do SIS é uma prova ótima, porque você vai ter questões parecidas de um ano para o outro. Então, é ótima para o estudante de verdade, porque ele tem um padrão a ser seguido, ele tem um edital extenso como qualquer outro, mas ele observa nas provas anteriores o que os autores, o que a banca quer que o candidato saiba para poder se dar bem no processo seletivo. Então, é raro um momento de surpresa no desenvolvimento da prova do SIS. Tá? Então, isso tem que ser usado a seu favor. Tá? Segunda questão de matrizes que caiu na série aí do SIS foi em 2013. Você vai ver muito similar à primeira que fizemos há pouco de 2012. Aqui ele já não está comparando camisas, tamanhos e preços, mas ele está comparando o quê? Ele está comparando o número de vitórias, derrotas e empates, quanto que se ganha de pontuação para cada uma dessas três situações e compara 3 times. Ele não está comparando 3 lojas, ele está comparando 3 times. Mas a situação é bem análoga.
Então eu tenho um campeonato de futebol. No colégio, na tabela 1, eu tenho o número de vitórias, derrotas e empates da equipe A, da equipe B, da equipe C. E na tabela 2, eu sei quanto é atribuído de pontuação para cada situação, seja de vitória, de derrota ou de empate. Então eu tenho duas matrizes, a tabela 1 e a tabela 2, organizando dados. A tabela 1 está organizando que tipo de dados? Está organizando o número, a quantidade de vitórias, derrotas e empates. Enquanto que a tabela 2 organiza que tipo de dados? A pontuação atribuída para cada uma das três possíveis situações. Então vamos lá. Agora vamos ver a pontuação de cada time, de cada equipe. Primeiro, o time A. O time A, ele ganha 3 pontos sempre que vence, mais 1 ponto sempre que perde e mais 2 pontos sempre que empata. E eu observo que na tabela 1 que o time A venceu 3 vezes, perdeu, teve derrota 2 vezes e empatou 2 vezes. Então a sua pontuação de vitória, que é 3, ele vai receber 3 vezes. A sua pontuação de derrota, que é 1, ele vai receber 2 vezes. E a sua pontuação de empate, que é 2, ele vai receber 2 vezes. Então, sua pontuação total será de 9, mais 2, mais 4. 15. Tranquilo? Essa é a pontuação da equipe A. Agora, a equipe B. A equipe B, tal qual a equipe A, ganha 3 pontos sempre que vence, mais 1 ponto sempre que tem derrota, e mais 2 pontos sempre que empata. Agora, tratando-se da equipe B, eu tenho 2 vitórias, eu tenho 1 derrota e eu tenho 3 empates, o que vai mudar a pontuação final. Porque agora ele vai ganhar a pontuação de vitória, que é 3, 2 vezes. A pontuação de derrota, que é 1, ele ganha 1 vez. E a de empate, que é 2, ele ganha 3 vezes. Ao todo, ele fica, portanto, com 6, mais 1, mais 6, 13 pontos no fim do campeonato. E por fim, a equipe C também ganha 3 pontos por cada vitória, mais 1 ponto por cada derrota e mais 2 pontos por cada empate. Então, quanto que ele vai ganhar ao todo? Quanto vai ganhar a equipe C ao todo? 3 pontos 1 vez, porque só teve 1 vitória. 1 ponto 3 vezes, porque teve 3 derrotas. 2 pontos 2 vezes, porque teve 2 empates. Ao todo, com quanto vai ficar a equipe C? 3 mais 3 mais 4, 10. Então, nós temos 15 pontos para a equipe A, 13 pontos para a equipe B e 10 pontos para a equipe C. Ele quer saber quanto vai somar as 3 equipes em pontuação. Então, vai somar 38 pontos. Galera, então matrizes é isso. São tabelas. Servem para quê? Organizar dados. E você acabou de ver 2 exemplos de aplicação no SIS. Nós vamos fazer uma série de exercícios, repetindo, com todas as questões que caíram de matriz e sistema determinante no SIS desde 2012, no PSC também desde 2012 e na prova geral do marco da UEA também desde 2012. Vamos ver todas as questões que caíram de 2012 até 2019. Tudo bem? Começando com matrizes. Depois vamos a determinante e sistema. Essa é a nossa nova playlist. Até a próxima aula.